Nosso estudo de hoje está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filhos há a quem o pai não corrija? Emmanuel vem comentar na lição 88 do livro Pão Nosso, Correções. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes a repreensão generosa do alto, símbolo do desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite de rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil, entrega-se inérme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculos de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Bem-aventurados os aflitos, já tinha dito Jesus para a gente. E, para quem estuda a doutrina espírita, o capítulo 5 do Evangelho, ele é o segundo maior capítulo. O primeiro maior capítulo é o último, é o 28, que fala de preces. Mas esse capítulo 5, pela diversidade de assuntos, ele vem mostrar para a gente qual é a natureza do sofrimento aqui da Terra. E vamos botar assim, a grande maioria dos sofrimentos aqui da Terra acontece por quê? Por imprevidência nossa, por falta de controle dos nossos excessos, por não saber controlar, educar os nossos filhos no momento certo, por não saber escolher os melhores relacionamentos. Grande maioria das vezes, né? A gente tomar alguns corretivos que vão chegando o tempo todo por parte do Pai, que nos ama, que está querendo progresso nosso o tempo todo, mas vão tirar a gente da zona de conforto, vão tirar a gente daquela situação que a gente se acostumou a viver, né, e que está fazendo mal a gente. Então vai começar a colocar umas situações na nossa vida que vão, por exemplo, a pessoa está entregue a um determinado vício e de repente vai se ver privado de ter contato com o objeto do seu vício. Ou então está acostumado a se escorar em alguém e não trabalhar, não correr atrás do seu próprio sustento, daqui a pouco ou aquela pessoa vai embora ou aquela pessoa desencarna. E o que acontece com a gente no primeiro momento? A gente entra em desespero, situação nova, vamos ver como é que vai ser a partir de agora, o que vai ser da minha vida, e chora num determinado momento por conta da nova fase que vai viver, essa fase de adaptação toda. Mas quando a gente começa a observar direito, até nesse capítulo 5 do Evangelho, ele fala assim, ó, existem causas que são atuais de aflição e existem causas que são anteriores. As causas atuais, ele fala assim, ó, são a grande maioria. A gente sofre aqui, grande maioria, por conta da nossa imprevidência mesmo. E depois ele fala, tem situações que realmente você não consegue explicar por que aquela pessoa está sofrendo tanto. Aquela pessoa que já nasce com uma doença muito grave, aquela pessoa que já nasce órfã, fica órfã logo em seguida de pai, de mãe, às vezes até, né, nasceu, nem se deu conta, nem chegou a conhecer direito o pai e a mãe, perde o pai e mãe. Tem situações que a gente olha e fala, peraí, o que essa criança fez? Não, se a gente não encontrar a razão aqui agora, a gente vai começar a pensar assim, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de amor. Então, se isso está acontecendo, tem uma razão para isso estar acontecendo, né? E aí são corretivos para a gente. E Emmanuel vem falar desses corretivos, falar que a grande maioria das vezes o que a gente faz? A gente se revolta, a gente se entrega, como ele diz aqui, ó, ao suicídio lento, né, de abandono das atividades, e algumas vezes até ao suicídio direto mesmo, né, o que acontece com muita frequência. O que a gente precisa fazer então, gente? Quando a gente se dá conta de que nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, e que estamos num mundo que é um mundo totalmente de aprendizado,
A gente fala, peraí, então eu só vou esperar daqui para frente aprendizados. E aprendizado vai ser sempre uma coisa que está além do que eu já conquistei. Quando a pessoa está ali, num mundo como esse, relaxada, sem muitos testes, alguma coisa está errada. Porque esse mundo é mundo de teste mesmo, é mundo que vai colocar você na prova mesmo o tempo todo. É claro, né? Eu até fiz essa comparação esses dias, né? É alto e baixo, aquele marca-passo do hospital. Alto e baixo. Quando chegar aquele ponto de ficar só aquela linha do meio, é morte. Encerrou a vida aqui do corpo, a gente volta para o mundo espiritual tranquilo. Mas enquanto está aqui, ó, alto, baixo, alto, baixo. Alto para quê? Para você respirar, se preparar, para daqui a pouco vem o desafio. E é assim que vai acontecer o tempo todo. Então a gente tem que começar a pensar no seguinte, o que ele fala aqui também no texto? Ele fala assim, que muitas das vezes a gente se revolta com o que está acontecendo, reclama do que está acontecendo e não aproveita as lições que estão por trás disso. Isso serve para todos nós, eu estou aqui falando e está vindo tanta coisa aqui relativa à minha vida particular mesmo, né, que eu me enquadro nisso aí, e que eu tenho que o tempo todo agradecer, e é bom ter essas reflexões por conta disso, que a gente coloca a cabeça no lugar e fala, meu Deus, me perdoe, eu tenho que passar a entender mais os recados da vida, e é assim mesmo que as coisas acontecem. Então, as coisas não podem acontecer e não devem acontecer do jeito que eu exatamente quero, porque o jeito que eu exatamente quero não vai me levar, às vezes, a bons lugares. E o Pai sabe de tudo, o Pai está o tempo todo orquestrando essa vida, é o grande maestro nosso, coordenando tudo que vai acontecer com a gente, para que a gente possa desenvolver cada um de nós mesmos. E isso se chama correção. Quando a gente fala de correção, a gente pode dar alguns exemplos, né? A gente vê casos, né, como eu vi ontem, um caso muito recente, de um amigo que ele bebia muito. Ele sofreu uma AVC. E aí ele está se recuperando ainda da AVC, fazendo aqueles tratamentos, tal, fazendo fisioterapia. E teve um momento que eu ouvi um amigo falando, não, você tem que se recuperar totalmente para daqui a pouco você começar a poder beber de novo. Eu falei, peraí, será que não se deu conta de que a AVC veio por conta da bebida? E que o AVC está sendo uma correção para tentar colocar a gente no caminho? Será que ele não se deu conta de que se ele desencarnar hoje dessa maneira, levando o vício hoje para o outro lado da vida, que esse vício pode fazer muito mal a ele? Então, a gente aqui na Terra, tudo é proibido proibir. Você pode viver o que você quiser, mas vamos observar a lei de causa e efeito. Vamos observar, será que eu estou escravo dessas sensações? Então tem coisas que a gente começa a pensar e fala, peraí, a gente partiu para o exagero, partiu para o desequilíbrio em tudo. Estava conversando com um amigo ainda há pouco aí também, falando sobre esse assunto, mais ou menos sobre esse assunto. Eu falei, gente, até a água, se eu começar a beber muita água agora, pode ser que eu desencarne daqui a pouco, por conta do excesso de água. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, tudo tem que ter equilíbrio. Então a corrigenda vem para quê? Para mostrar para a gente que ele está no caminho errado. Então a corrigenda vem, ó, quando ela aparece mesmo, vem arrependimento, vem o remorso, a gente fica triste, a gente fica se penalizando, meu Deus, como é que eu permiti que isso acontecesse de novo? Mas aí eu respiro fundo, olho para trás e falei, peraí, eu fiquei tanto tempo sem cometer esse equívoco, agora eu quero, pelo menos, no mínimo, o mesmo período que eu consegui ficar resistindo. Vamos começar de novo. E vamos embora. Foi uma semana, vou tentar agora ficar uma semana também, 2 semanas. A gente vai fazendo mini terapias e aprendendo que ó, esse é o objetivo dessa vida mesmo. Não tem como fugir disso. Até tem como fugir, mas fugir para quê? Para rebeldia. A lição continua ali na frente te esperando para te encontrar a qualquer momento. Você não vai conseguir fugir dela. Aliás, Jesus falou que, né, que nada passará até que se cumpra o último ceitil. Tudo que tiver que ser cumprido para a gente vai ser cumprido. A gente estuda na doutrina espírita, né, eles falam para a gente de como é o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. O nosso perispírito ele tem uma coloração, ele tem um magnetismo muito próprio, que quem está de fora olha e fala, ainda está faltando aqui, ainda não cumpriu o último ceitil. Aí fala, o que está faltando? Está faltando aqui ser mais paciente, está faltando aqui reparar aquele mal que ele fez lá atrás, está faltando corrigir aqui, está faltando equilíbrio aqui, e as corrigendas vão vindo aos poucos, para quê? Para auxiliar todos nós. Então vai chegar um momento que a gente vai falar, meu Deus, graças, muito obrigado por cada pessoa que o Senhor colocou no meu caminho, para ser instrumento da minha paciência, para me testar, e muito obrigado também, porque dessa vez eu não reclamei, eu entendi o recado e estou me corrigindo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.